Bem-vindos a mais um Momento Compartilhar. Shalom para o seu coração, e hoje eu estou aqui com muita alegria para apresentar a vocês uma amiga muito especial, Sandra Vieira Gomes. E com certeza você vai degustar de cada momentinho que a gente vai passar juntas aqui, porque nós vamos falar sobre gratidão. Hoje se fala muito em gratidão, todo mundo usa muito essa palavra, coloca a mãozinha lá como símbolo de gratidão. E o que é gratidão? É você realmente reconhecer que algo foi feito para você, por você, que você nem merecia. Aí o que você faz? Simplesmente agradece. Não é somente agradecer, é realmente reconhecer que você não merecia, não é? Mas algo, Deus né? te dá. Antes da gente começar a gravar hoje, não foi, Sandra? Daqui um pouquinho eu vou te apresentar, mas eu estou falando. A gente falou que muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho tanta vontade de ver um anjo. As pessoas gostam muito do sobrenatural. Uma pessoa teve uma visão de um anjo. E muitas vezes a gente pensa que somente aqueles anjos com as asinhas, né, voando lá no céu, aqui na terra, que a gente idealiza. Mas muitas vezes, sabe quem são esses anjos? Pessoas. Não é, Sandra? Sandra, fala um pouquinho pra gente, né? Quem é você? Fala um pouquinho da sua história, porque, gente, eu estou aqui com uma pessoa que sabe o que é superação. Se eu estou aqui com você hoje, eu também tenho que ter a gratidão por causa da sua prima, Lucilene, que através dela eu conheci você, não foi? Através dela veio muitas através coisas. Através dela, né? Lu, onde você estiver. A Lu é anjo. Eu falo, é anjo. Exatamente. Anjo na minha vida, na vida de tantas pessoas, né? Deus usa ela, né? E usou para muitas coisas na minha vida. Aconselhamento, dinheiro também, às vezes foi tão difícil. Ela tem um coração, né? tão generoso. Ela é generosa, né? Então, tem sido anjo na vida de muita gente, de muitas missões, né? No mundo. Ela e o esposo dela, em todo mundo tem sido, né, semeado. Louvo a Deus pela Mas fala um pouquinho da sua infância, como que você está aqui hoje, né? Eu sou a Sandra Vieira, né? Estou agora a Vitória Portes. Sandra Vieira. E eu morei no interior, né? Nasci aqui, mas a gente foi morar no interior. A minha história começa lá no ventre da minha mãe, né? Que quando ela foi para me ter, ela tinha 2 cistos. E o médico falou para ela, nem sabia que estava grávida de mim. O médico falou para o meu pai, quer que tira? A gente vai tentar tirar o cisto, mas a gente não te dá a garantia que o feto vai sobreviver. E se a gente deixar os cistos, ela pode nascer com alguma deformação. Ou nem nascer, porque não sei se você sabe, eu fiquei sabendo até pouco tempo que cisto come, né? Corrói. Então, assim, o meu pai falou assim, faça aquilo que está no seu coração, o que você der conta de fazer. E o médico falou, eu vou fazer, então. Tirou, ele conseguiu. O médico até hoje, a gente tem relacionamento, né, assim, de conhecimento, e ele tirou. Ele conseguiu, ele não sabe falar como que ele tirou o cisto e deixou o feto. Ele me viu antes que eu nascesse, né? Tirou ali os cistos e ali eu consigo ver a mão do Senhor, né? Aí veio um outro processo, o processo de rejeição. A minha mãe me rejeitou. E aí, sabendo daquilo, porque era uma pobreza muito grande. E ela já tinha perdido outros filhos? Já tinha perdido 2 filhos e 3 abortos. Então, era um total assim, de 5 filhos, né? Então, acho que ela não queria mais uma para passar fome, para sofrer, para não ter conforto, né? Eu entendo, mas aí... Isso gerou uma rejeição. Por que disso eu não sei. Porque a minha mãe nunca me rejeitou depois que eu nasci. Foi ali no processo da gravidez mesmo. Tanto que, quando eu fiquei adulta, eu fiz um ato simbólico com ela de lavar os pés e pedir perdão, né? Mãe, me perdoa, porque teve esse processo e isso me atrapalhou. Porque aí eu não aprendi a ser grata, eu não aprendi olhar para minha mãe e falar, eu sou grata por você, pelo menos ter me dado a vida. Eu tinha essa barreira com a minha mãe. E lá na videira, né, a gente tem a gente aprende, né, eu falo que é ato de humildade, né, de você pedir perdão de algo que você talvez nem sabe o que você fez, né, e foi tão poderoso aquilo, foi tão poderoso, porque a partir daquilo eu vi Deus diferente.
eu tinha barreira com Deus, eu tinha barreira com a minha mãe, eu tinha barreira com tanta coisa. Eu não conseguia ser uma pessoa assim, vencedora em nada, em nada. E a partir daquele momento que eu fiz esse quebra, eu falo que é uma quebra de maldição ali. E aí eu perdoei minha mãe me perdoou, e a partir de ali Deus mudou a minha história. Foi mudando assim, passo a passo Deus foi mudando. A partir dali eu fiz a minha faculdade, né? Linda, e eu sonhava, parabéns. sabe, muito a ter uma família, mais que ser uma boa profissional ou ter muito dinheiro, eu sonhava em ter a minha família, o meu marido. Para mim é minha preciosidade, sabe? É tudo o que eu mais queria, era como se eu tivesse ganho na Mega Sena. E meu marido, como a gente se conheceu, são duas pessoas totalmente quebradas. Eu e ele, são dois vasos totalmente quebrados. E que eu penso que o Senhor falou assim, eu vou pegar esses dois quebrados e vou tornar um, eu vou fazer eles de novo. Por que eu falo isso? Eu tenho curado feridas emocionais junto com meu marido, e ele tem se curado através de mim. Vejo isso claramente, Deus, né, me usando. Ele era de uma outra denominação e logo aceitou o Senhor, né, através da minha vida, e agora aliás, foi líder, agora já é discipulador. Então vejo o caminhar dele com Deus, e de alguma forma eu tive essa participação aí, né, nessa vitória. E a mim, ele tem curado com relação assim, à gratidão, a ser grata. Ele é muito generoso, sabe? E eu tenho aprendido cada dia mais, Senhor, obrigado. Obrigado, né? Tive o meu filho, nossa, meu Deus, um amor de gente, meu né? príncipe, né? O nome dele fala, príncipe, né? E ele é assim a coisa mais incrível que eu pude conquistar. E isso tudo para você, né? Eu penso assim, você que está assistindo aí, eu quero que você tenha esperança ao ouvir a sua história, porque conhecendo um pouco ainda, né, de detalhes da sua história, Sandra, eu vejo assim que há esperança para qualquer pessoa. Quando você diz a questão da rejeição, ela acaba criando barreiras para você superar na vida. Você já põe ali uma proteção, você não quer mais ser ferido, você acaba criando um muro ali, né? Uma bolha. Exatamente. E aí não tem como. E às vezes você, quando você falou da gratidão também, você já observou que quando você tem um problema assim que você não está bem, nada é suficiente. Nada. Né? Aí você recebe uma coisa, mas aquilo ainda não é suficiente. Então você não consegue ter gratidão porque ainda não está bom o suficiente. Porque nada vai estar bom enquanto você não fizer as pazes com você mesmo, com Deus, com aquelas pessoas que, como você disse, que fizeram o que elas fizeram, talvez sem ter consciência da gravidade do que estavam fazendo. Não é verdade? Liberar o perdão, eu acho que é o princípio, né, da gratidão. Quando você é grato, você libera perdão facilmente. Hoje eu sei tanto disso, talvez alguma pessoa faz alguma coisa para mim de tarde, de manhã, de tarde, eu já nem lembro mais, porque eu acho já resolvida, né? Eu estou tão resolvida. Você aprendeu o segredo, né? O segredo. É o segredo de atrair isso, né? E quando você é grato, você atrai coisas boas para você, né? Hoje eu tenho o costume, eu sento à mesa e falo, Senhor, ai, obrigado, Senhor, que comida gostosa, tudo, vou sair, eu pego no meu carro, assim. Hoje eu tenho esse prazer de falar o meu carro, porque aqui em Goiânia, eu comecei a andar de ônibus e eu tinha pavor de andar de ônibus. Assim, nossa, aquilo para mim era o fim. E aí eu comecei a orar ao Senhor, que eu queria ter alguma coisa para mim locomover. Aí minha mãe me deu uma bicicleta. Falei, ótimo. Nossa, eu fui tão grata com aquilo. E eu ia para a igreja de bicicleta. E ali eu imaginava que era uma moto, que era a coisa mais maravilhosa que eu tinha. Eu sentia o ar batendo assim no meu rosto. Para mim era a moto. E ia várias. Eu fiz o cursão, fiz CTL, ia de bicicleta. Até que um dia eu consegui comprar minha moto. E minha moto foi um milagre. Né? Eu sozinha, em Goiânia, morando
em um quarto só, mas eu precisava porque eu comecei a fazer cabelo, né? E eu atendia as clientes nas casas delas. A domicílio, né? E eu precisava de algo para me locomover. Aí eu falei assim, eu preciso ter uma moto. Aí eu falei, eu vou com a cara e com a coragem lá, ver como é que é esse negócio de financiar, não sabia nem como é que era. Cheguei lá, tal, ó, você precisa de ter um prolabore, né, assim, pelo menos de um salário, tal, eu não tinha. Aí eu peguei, poxa, vou começar a trabalhar em algum lugar, porque eu não gostava de trabalhar em carteira assinada, sempre gostei de autônoma, né? E aí eu fui trabalhar, inclusive com a Lu, olha a Lu de novo na minha história, né? Eu fui trabalhar com ela na loteria das caixas, né? E ali eu tinha o Prolabore, fui lá. A moça falou, porque o salário ainda não é o teto, tal, mas eu vou tentar. Uma noite anterior, eu tinha sonhado que o senhor falou para mim, eu quero te dar a moto, mas você não tem carteira de motorista. O senhor falou comigo, sabe? Gente, vamos tirar nossas carteiras, que às vezes seu carro está aí te esperando e você não tem sua carteira ainda. E o senhor falou isso no meu coração. Eu sonhei, eu falei assim, então, senhor, eu vou tirar a senhora para me ajudar. E eu não tinha condição, né? Porque todo mundo sabe, é muito caro, né? Nossa, na época era muito difícil. Era muito difícil. E a minha carteira, eu tirei assim de primeira. Realmente o senhor me deu a carteira. Porque, gente, até hoje eu fico imaginando, eu não sabia dirigir de jeito nenhum. Carro, principalmente. A moto, sim, mas carro, não sabia nada. Aí eu fiz ali algumas aulinhas e tal, e tirei de primeira. Eu vejo todo mundo falar, não, eu tirei de terceira, não sei de quantas, né? Não, parabéns, de primeira. Gente, olha, tem esperança para você. A esperança. E aí consegui a minha moto. Aí um dia a Lu falou para mim, falou, Sandra, ele estava numa chuva, eu estava toda ensopada, a Lu falou assim, Sandra, eu vou orar para o Senhor para te dar um carro. Ai, me deu tanta dó de ver você toda molhada vindo aqui me atender, porque às vezes atendia ela, né? E ela falou, e aquilo gerou tanta paz no meu coração. Eu falei, gente, essa foi uma palavra foi uma palavra do céu, porque eu tomei para mim mesmo, sabe? A partir daquele dia eu comecei a ser grata. Eu tenho o meu carro e comecei a imaginar que eu tinha o meu carro. Vocês precisam visualizar. O pastor, inclusive, ontem falou sobre isso. Gente, tira uma foto de um carro, tira foto daquilo que você quer, do filho, da barriga, né? A pessoa quer ficar grávida, tira ali a foto de uma barriga e começa a imaginar que aquilo é para você. E você precisa sentir aquilo. E foi o que eu fazia. Aí, mas antes disso, antes de eu ter o carro, eu imaginava, eu queria ter a minha família primeiro. Sabe? Antes de ter de qualquer coisa, eu queria a minha família. Até que o Senhor uniu eu e meu esposo. Doutor Gomes, né? A gente tem tanto carinho por ele. E o Senhor tem, assim, nos abençoado tremendamente, até que Ele me deu o meu carro, né? Yeah. Antes era o carro, eu andava no carro. E agora vocês estão multiplicando carros aí, né? Porque nem sei se eu posso falar aqui. O Senhor tem nos abençoado. Mas porque nós abençoamos também, tem esse princípio também. Eu li, né? Eu falei para você de um livro, não vou citar ele aqui, mas assim, ele falava muito, quando você abençoa uma pessoa, aquilo volta para você, volta muito para você. Mas se você amaldiçoa também, a maldição volta e volta com fúria. Quando você tem raiva, tudo aquilo vai voltar para você de alguma forma. Mas quando você faz algo também de bom, isso vai voltar para você, vai multiplicar, vai multiplicar para a vida de outras pessoas. Talvez não é nem você que abençoou, mas a partir de você abençoou aquela pessoa vai abençoar outra pessoa, aquilo vai multiplicar, a bênção vai multiplicar, né? Então, é assim que a gente pensa, né? A gente já pensa em abençoar muito e ser abençoado para abençoar ainda mais. É desse jeito, né? Gente, falando aqui, né, desse tema tão maravilhoso sobre gratidão, e eu queria, sabe, nesse momento aqui, né, Sandra, dizer para você que milagres acontecem. Muito. Sabe, às vezes a gente pensa, meu Deus, milagres era só na época de Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele fez tantos milagres. Milagres estão acontecendo todos os momentos. Então, o tempo todo. É um negócio excepcional. Eu tive vários milagres. Milagre de saúde, né? Teve a questão do meu irmão, que quase morreu e foi curado.
Nossa, gente, é tanta coisa, tanto, se eu fosse, assim, falar, eu ia falar que... Então, por sobre... isso que eu acho que esse bate-papo aqui, esse compartilhar, a gente gostaria que, nesse momento que você está aqui com a gente, fé fosse gerada no seu coração para você crer além das suas circunstâncias hoje. Muito. Talvez você está num momento tão, sabe, assim, difícil e está tão complicado que você fala, olha, nem sei como que vai ser, eu acho que não tem mais saída aqui. Pois eu quero te dizer, tem saída sim. Porque para Deus nada é impossível, Nada, não é, Sandra? Nada é impossível. Inclusive, eu queria ter... Fala. Já pensei várias vezes, nossa, todo mundo é abençoado, menos eu. Você pensava assim, não era? O quê? Acho que uns 10 anos atrás. Até que um dia a bênção bateu na minha porta. Gente, quando vem, a gente pensa, gente, é para mim mesmo? Meu Deus, sabe? Assim, será que isso é para mim mesmo? Será que eu mereço? E aí que está o erro. A gente começa a duvidar. Porque aí a gente acostumou tanto com essa... eu falo que é um inimigo, né? Falando na cabeça da gente que aquilo não é pra gente, que você não é o suficiente. Você não merece Você isso. não merece. Você já fez tantas coisas erradas. E por isso você está pagando por isso. Pagando, né? Tem um pagamento. E, enfim. Mas eu penso assim que o Senhor, eu descobri um Senhor, um Deus tão lindo, que ama tanto, tanto. E quando a gente pensa, morreu lá na cruz para nos salvar... não, morreu para salvar outros. A mim, não. Eu já tive esse pensamento. Quantas pessoas não têm, né? Mas quando você descobre que aquele Deus morreu especialmente por você, ele deu que ele... Gente, hoje eu olho para o Antônio, várias vezes eu me peguei chorando de pensar, essa pandemia. E se o soro tivesse no meu filho? Eu ia falar, todo mundo vai morrer. Eu jamais daria meu filho. Jamais. E aí eu fico imaginando o Senhor. O Senhor olhou para todo mundo ali, pecadores, não queriam ele. Né? Desculpa a emoção, porque eu falo do Senhor, eu me emociono, porque... Ele é lindo, né, cuspiram no rosto dele, bateram nele. E ainda assim ele deu o mais precioso dele, o filho. Sabe? Eu não teria coragem. Eu ia falar, não, vai morrer todo mundo, meu filho vai ficar. Né? Porque essa é a nossa natureza humana. Essa é a natureza humana. Ele não, ele é Deus. Né? E ele amou tanto, tanto, tanto que ele fez isso. E falando de milagres, o maior milagre, em primeiro lugar na nossa vida, é a nossa salvação. É você crer que há salvação para você, que Cristo Redentor, que Cristo Salvador ainda é o único, sabe, que pode acontecer o que for nessa terra. Ele continua, permanece o mesmo, ontem, hoje, eternamente, esse Deus imutável que disse, né, está consumado, eu fiz, eu já completei tudo que tinha que ser feito por você. Então, esse é o maior milagre. O maior milagre é você, mesmo com todos os problemas que a gente tem aqui nessa terra, você saber, eu já tenho uma garantia de uma vida eterna com meu Pai Celestial, essa identidade maravilhosa, não é tão bom? Mas falando de gratidão, que eu não queria deixar, sabe, de mencionar a vida de vocês, porque às vezes você está aí, fala, mas não tem acontecido. Tem sim, olha ao seu redor, começa a pensar nas pessoas que têm sido, apareceu na sua vida, né? Eu estou aqui, rodeada aqui de você, da Lohane, do Fred, são pessoas que Deus coloca na vida da gente, e através de um, você vai conhecendo o outro, e o outro, e o outro, né? Através da Lu eu conheci vocês, e eu lembro muito bem, quando eu conheci você pela primeira vez, eu lembro que a Lu falou, vamos jantar com a gente? Eu quero te apresentar para minha prima, com né, o marido dela e tal. Então, eu não sabia, né, quem era a prima, quem era, nada. E eu lembro que eu estava tão aflita naquele momento, que a gente estava passando por um momento tão delicado que a gente poderia perder, né, uma casa que a gente estava tentando comprar, que era uma solução, uma situação tão complicada. E eu lembro que quando nós sentamos, sabe quando você quer socializar, mas seu coração está aflito? E eu lembro que a primeira coisa, na hora que o seu esposo falou, né, eu sou advogado, eu falei, eu preciso de um advogado. Eu já tenho Jesus como meu advogado. E foi tão interessante que foi ali, tudo começou uma conversa. Naquela mesma noite, ele pegou todos os documentos, né, que precisava e ele falou, olha, é só um milagre, mas eu estou nas mãos do Senhor, né? Então eu vou fazer minha parte como advogado aqui, mas o advogado dos advogados, se ele não fizer, não tem saída, porque realmente a situação era complexa. E
foi tudo ali. Eu lembro que você também já entrou com o seu lado de fé e de palavras proféticas que você mesmo falou. O que é uma palavra profética? É você falar com fé algo que ainda não existe, mas você acredita. Eu lembro que nós chegamos lá na casa e falou assim, Silvia, olha, Deus vai te dar uma casa melhor do que essa. Não se apegue. Não se apega a isso aqui, let it go, né? Deixa aí e Deus vai te dar algo melhor. E ainda, como você falou, de Com porteira fechada, tipo assim, completa. Gente, nós estamos aqui nesse estúdio aqui, que quem vem nessa casa sabe do milagre que é, né, Fred? E você sabe realmente que, né, eu mando um beijo pro Cid, pra Karina, que eram os donos dessa casa aqui, que são, porque a gente é uma família, eu amo tanto eles, mas que literalmente a gente veio só com as nossas malas para essa casa. Tinha de tudo nessa casa. Tinha até roupa de cama, toalhas, todos os talheres, todos os maquinários, né, para máquina de lavar, máquina de lavar louça, churrasqueira. Então, assim, milagres acontecem? Sim, acontece, porque Deus é Deus de milagres. Ele já fez o maior milagre. Se ele fez o maior milagre que foi de dar o filho dele, ele não vai fazer outras coisas que são terrenas? Então, assim, ele cuida, não é? Então, assim, se você está nessa situação aí, que você está com a causa na justiça, que parece com a causa perdida, sabe, eu posso dizer, olha, Deus faz milagres, Ele fez na minha vida e Ele usou anjos, né? Quem sabe tem anjos aí. Se você também quer deixar o seu comentário aí, por favor, faça isso, porque é muito importante a gente interagir. Às vezes você fala, mas como que eu faço para saber desse Deus que você está falando aí? Deixa um comentário aí que a gente vai entrar em contato com você, vamos orar juntos, porque eu acredito no poder da oração. Eu também, muito, muito. E nós oramos, né, pela casa. Eu lembro que quando nós oramos, o Senhor me mostrou literalmente uma casa toda, né, toda cheia de coisas. Mas o mais importante, desculpa, talvez eu não poderia nem estar falando aqui, mas o mais importante é que uma palavra que o Senhor colocou no meu coração aquele dia, eu não dou lixo para ninguém. Ou seja, você estava apegada, às vezes a gente fica apegada a lixo. Deus quer te dar algo tão grandioso, tão maravilhoso, e a gente é apegada ao lixo. Quando você fala lixo, assim, é algo que não é para ser seu. Não é para ser seu, é ruim para você. Talvez é bom para outras pessoas, mas não é a bênção de Deus para você. Foi isso que eu imaginei isso, né? E eu até achei chocante eu falar isso para você, mas eu pensei, vou falar. Vou falar para ela desapegar, porque Deus não tem o pior para você, Deus tem o melhor. E eu sempre acreditei nisso. Eu tenho meu irmão que a gente sempre abençoou ele com algumas coisinhas assim, que a gente já usou, passa para ele. E aí eu sempre falo para ele, mas não contente com isso. Não, Deus não dá lixo para ninguém. Deus dá coisas boas. Hoje nós estamos te ajudando com isso, mas eu quero que você pense no grande, no maior. Hoje está passando por isso. Você está usando o que a gente está te dando. Mas futuramente, pense no futuramente que você vai ter, porque Deus tem a abundância disponível para todos. A abundância. Eu creio nisso, sabe? Eu também creio. Sandra, esse programa é tão significativo para mim pessoalmente. Eu sei que você que está aí com a gente, você vai estar se identificando com alguma coisa o que eu estou compartilhando com você hoje assim, é uma coisa tão assim, né, um compartilhar assim, de coração para coração mesmo, nosso pessoal. E não estamos aqui falando assim de uma coisa que a gente ouviu falar, nós estamos vivenciando, não é? Foi uma experiência pessoal. E ter você aqui hoje no programa é uma gratidão grande no meu coração. E você disse algo muito importante no início da nossa conversa, você falou assim, que tudo aquilo que você dá vai voltar, não é? E eu quero basear nisso, só para a gente assim, resumir essa parte de testemunho, que vamos dizer, que a gente está falando aqui desses acontecimentos nas nossas vidas. Eu lembro que quando você fala, né, se dá uma coisa boa, nesses dois casos da casa e de carro, quando nós morávamos na Inglaterra, sempre fomos missionários, a gente nunca teve casa própria, assim, no sentido sempre foi a casa alugada ou casa de missões, compartilhando casa com várias pessoas. Então, sempre é um estilo de vida diferente. Mas nos últimos 4 anos, a gente pôde alugar uma casa que, né, mais confortável e tudo mais espaçosa. E foi igreja, foi tudo lá, mas assim, pelo menos a gente teve esse conforto. E eu lembro que nos últimos meses lá, que a gente, antes de vir para o Brasil, a gente tinha que passar para frente, né, as coisas que eu tinha lá na casa, né? E eu senti, tinha um casal chegando lá na Inglaterra, eu senti assim de mobiliar tudo, que eles não tinham nada ainda, né? Estava chegando lá. E eu senti no meu coração de tudo que eu tinha passar para eles.
Aí já foi assim, uma alegria de fazer aquilo tão grande. Você viu, né? E aí, para complementar, uns 2 anos antes da gente vir para o Brasil, eu tinha um casal lá na igreja que eles eram da África do Sul. E uma mulher, ela era muito amiga minha, e na hora de ir embora, ela lembrou que ela não tinha vendido o carro dela. E é muito cansativo ficar colocando, anunciando isso. Ela falou, não, não quero trabalho com vender esse carro, não. Ligou para ela, Silvia, me leva no aeroporto E já fica. e já traz o carro de volta para você. Fica sendo seu. Porque a gente tinha um carro só entre a gente, então sempre com crianças pequenas, né? E era um carro de 7 assentos, uma gracinha, o carro super conservadinho. E foi o meu carro ali, era o meu, como diz, o meu primeiro carro que eu ganhei, né? E aí foi uma benção. E quando a gente decidiu que vinha para o Brasil, eu lembro que uma pessoa falou assim, por que você não vende o seu carro, pelo menos que seja pouquinho aqui na Inglaterra, mas já é alguma coisa para você no Brasil, você tem uma graninha lá. Eu olhei assim, eu imaginei quanto que valeria um carro aqui no Brasil, eu falei, gente, esse valor, você chega lá, você gasta ele assim, nem não vê o que você está gastando. Você já viu como que é fácil gastar dinheiro? Não é fácil gastar? É a coisa mais fácil que tem. Aí eu peguei e pensei, se eu vendo, né, eu não sei vender nada, não sei nem vender água no deserto. Eu gosto de doar, eu sei doar. Me dá eu sempre acho a minha briga com os meus filhos é que eles procuram uma coisa, mãe, cadê? Já doei. Meu filho, eu não sei. Se eu já doei, eu nem lembro para quem. Aí passa uns dias, ele vê a pessoa usando aquilo, ou com a mala. Mãe, eu sei que a senhora doou, eu já vi a pessoa. Então, assim, isso é muito, uma natureza minha, não tem como, não sei, né? É uma coisa, eu me sinto privilegiada com isso. E foi uma libertação, não vou te falar que foi toda a vida assim, não. Eu, na verdade, quando eu era muito criança, eu era super self-centered, assim, centrada em mim, porque eu era mais velha, de 4 filhas, e logo hoje eu perdi colo, perdi tudo. Então, eu sentia assim que tudo era tirado de mim para os bebês, tudo era tirado de mim para as crianças. Até eu via uma laranja, não podia chupar a laranja porque a laranja tinha que ser dada para o bebê. Aí eu ficava, sabe? Aí quando eu ganhava uma coisa, aquilo era meu. Eu ficava. Aí um dia Deus me libertou, e é tão bom a gente ser livre, né? Tudo é dele. Tudo é dele, não é? Tudo é dele. Mas eu te completar, eu falei, não. Aí esse casal que chegou, e eu considero eles como mãe e pai, né? A mami e o papis. E aí eu falei, eu vou dar esse carro de presente para ela, era o aniversário dela, e eles ainda apreensivos de estar chegando lá, não conhecia nada, e a gente voltando, eles estavam confiados que a gente ia estar lá por eles. Eu peguei, liguei e falei, olha, um presente de aniversário, o carro é seu. E ela ficou tão feliz e tudo, né? Então, no meu coração, eu doei um carro, então não importa quanto ele valia, né? E eu sei o quanto ele valia. E 10 vezes mais, hoje aqui no Brasil, alguém me deu um carro. Será quem foi? Senhor. Valeu sim, 10 vezes mais o valor do carro que eu tinha dado lá. É o Senhor que dá. Então, eu estou te falando isso aqui, gente, porque nós estamos falando aqui de compartilhar. Esse momento nosso, que né, você está tendo esse quadro agora aí no YouTube com a Sylvie Stevens, compartilhar, o momento compartilhar, é compartilhar algo que é real para mim. Então, assim, eu estou falando aqui de milagres. E eu queria usar esse momento, sabe, Sandra, para a gente estar abençoando. Sermos agentes de milagres. De milagres. E você Agente acreditar que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Tem que crer. Não tem outra alternativa. É o teu crer. E antes de você receber, mas eu preciso de saúde, o médico já falou que não tem mais solução. Então, comece a agradecer. Quando meu irmão estava ruim, e teve uma doença que era incurável. Eu falei para ele, olha, vamos para o encontro. Essa doença realmente não tem. Naquele momento, eu não fui um agente de fé, porque eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos para o encontro e você vai salvar a sua alma. Vá reinar com Cristo em paz, meu irmão. Falou, eu falei para ele, você vai morrer. Você pensa, a pessoa está doente, você pega e fala um negócio desse para ele, você vai morrer. Mas você estava vendo com os olhos naturais, que era a realidade, era a realidade que estava ali. E é uma coisa que a gente não deve fazer, é olhar para a realidade, aquilo não te define, sabe? E ele, acho que talvez foi até algo que Deus queria, né, que eu falasse para ele, você vai morrer. Ele viu a morte, né? E aí, naquele momento, o que ele quis? Ele quis o Senhor. Se ele tivesse morrido daquela forma, ele teria ido direto para o inferno, talvez, né? Não sei como que é a vida dele espiritual, mas provavelmente, né, sem aceitar o Senhor, eu acho que a gente não tem muitas chances.
E o que ele falou, vou para o encontro. Lá ele aceitou o Senhor. O irmãozinho que estava recebendo também lá do lado, ele falou assim, olha, eu preciso te dar uma palavra de conhecimento. Preciso jogar uma água em você e dizer que você é curado. Pode? Você pode. Jogou um balde de água nele e falou, você é curado, lavado pelo sangue de Jesus. E ele saiu dali, o inimigo ainda tenta te tirar a esperança, a fé. Porque ele tinha feito o exame, e ele ia voltar a pegar o exame, e óbvio que ia estar lá a doença ainda, né? Só que o que acontece? Ele pegou, estava lá ainda a doença, aí o médico falou, agora você vem que a gente precisa fazer uma contagem de vírus. Fazer uma contagem. Quando chegou lá, que o médico foi fazer essa contagem, cadê esse vírus? Ele ficou louco. Não tem lógica, não tem lógica. Vamos fazer de novo. Mandou para São Paulo, mandou para não sei para mais, tudo quanto é lugar, mas não achava o tal do vírus para fazer essa contagem, para ele já iniciar o tratamento, né? E aí fez e refez e até hoje. Até hoje ele volta porque os médicos... O médico, eu falei, você tem que pegar isso, colocar dentro de um quadro e escrever lá. Eu nasci... Está escrito, eu nasci de novo. Deixar lá como, assim, o símbolo daquilo que ele passou, né? Porque o médico escreveu lá, você nasceu de novo. O médico ateu, que nem acredita em Deus, ele escreveu lá, você nasceu de novo. Você teve uma segunda chance. Não tinha mais segunda duas chance. Você tem uma segunda chance. Nós tem temos, uma segunda né? chance, graça. Exatamente. Há perdão disponível para você, né? Eu penso, é a mesma coisa, né? Quando há perdão, há graça e há um Salvador. E né? só nos resta a gratidão, não é? A gratidão. Olha, a gente está, né, resumindo o nosso tempo aqui, mas eu gostaria, Sandra, que você também, a gente falasse, mudasse totalmente o assunto aqui, para você terminar falando, porque a Sandra é uma pessoa super versátil. Ixi. Sou admiradora dessa menina, acompanha ela lá nas redes sociais, e ela está sempre inspirando as mulheres. E às vezes você fala, mas eu não tenho muito dinheiro para me vestir, mas vocês estão tão arrumadinhas, bonitinhas aí. Fala um pouquinho, o que é o segredo da Sandra Vieira Gomes? O segredo é gostar, né? Gostar de moda. Eu sou assim, eu não sou uma entendedora, mas eu amo moda, eu amo a história da moda, a história das pessoas que fazem, né, a moda, a bolsa, sapatos, eu gosto de ver isso, procurar. E a moda, ela é cíclica, né? Ela vai de ciclo. Hoje isso aqui está bem, amanhã já não está, mas você guarda que daqui a pouco vai estar de novo. Entendeu? Ou então você tira. Tudo, eu vou ter que comprar tudo de novo. Eu customizo minhas roupas. Às vezes, sério, às vezes eu faço uma barra, né? A barra está aqui, eu já ponho ela aqui, né? Pantacur. Então você mesmo pode ir mudando. Nossa prima a Lu de novo na história, né? Minha prima sempre falava para mim, falava, Sandra, me ajuda aqui com algum. Né, misturar as peças, o que você acha disso, o que você acha daquilo, mas, gente, eu não sou entendedora. Sempre quando eu falo lá no meu Instagram, gente, eu não sou a expert, mas eu gosto demais. Se a minha Faz a dica, diferença, né? se a minha dica for boa para você, eu vou passar. Inclusive, hoje eu estou com uma diquinha aqui, eu nem tinha pensado. Fala! A gente sempre... Aqui, esse blazer, por exemplo. A gente sempre, quando coloca um blazer, a gente quer arremangar para ficar, né, legal. Só que ele sempre cai, não é? Ele sempre cai. O que eu faço? Ai, gente, olha que... Sabe aquelas liguinhas de dinheiro? Ai, claro, né? Só falta de dinheiro aqui, aí, mas a gente gosta. Eu só vou... Você pega, coloca aqui, puxa. Que show, gente, olha lá. Acabou. Ela não vai descer mais e você vai ficar fashionista. Todo faixa, não é? Olha que você show! Pega o blazer, coloca um cinto, tudo isso faz diferença. Faz total diferença Eu acho que é tão importante, né, Sandra? Nós como mulheres, nós estamos aí, né, assim, tem tantas as fases que a gente tem que lembrar da gente, se cuidar. Não é só assim ser chique, ser uma pessoa snob, né? Não é isso. É você aproveitar aquilo que você já tem, dar valor naquilo. Isso. E a gente tem que entender qual ciclo que você está. Hoje eu sou empresária, então você vai se vestir como empresária. A empresária precisa ter um salto, ela precisa estar um pouco mais arrumada. Mas hoje eu estou como mãe.
Ah, então agora mãe, eu preciso de ter abertura, talvez estou amamentando, preciso ter botões, mas escolha botões bonitos para colocar ali, para você, né, fáceis de você amamentar o filho. Então, assim, é isso, você tem que saber qual Inovar, ciclo que não você é? está e inovar. Você, como empresária, você não vai colocar um short, uma sainha curta. Você não vai fazer isso. Um tênis. Tem que ser discreta, Né? Você tem que coerente, ser um pouco mais, não é? exatamente, coerente com aquilo que você trabalha, com aquilo que você está vivendo. Né? Eu penso assim, dessa forma. Exatamente. E é isso. Isso, e curtir a vida, né, gente? A vida é para ser vivida, para ser curtida com gratidão, sabe? Já seja grato, vai no seu guarda-roupa, olha as pecinhas que você tem, vê, sabe? Joga aí né, corta um pedaço de pano, faz aí um lenço, amarra no pescoço, que esse calor no Goiás. Eu acho que a moda, antes de você falar, hoje eu quero me organizar para ser uma fashion, né? A primeira coisa que você deve fazer é se organizar. Você olhar no seu guarda-roupa, tem até um livro da Mary Kondo que ela fala, você precisa sentir a energia da sua roupa, aquilo serve ainda em mim, aquilo é o que eu quero vestir, está no ciclo certo. E, gente, dispensar, aquilo que passou de 6 meses, 1 ano, você não vai usar mais, não espere emagrecer, ou engordar um pouco mais, ou aquele tempo chegar. Gente, é tão bom doa e abre espaço para chegar mais peças né? novas, né? E também tem peças que dá para você arrumar, né? Uma das coisas também que eu faço muito no meu guarda-roupa é não deixar roupa para arrumar ali dentro. Se é para arrumar, tem que estar lá na costureira. É isso que eu faço. Eu sempre separo. O guarda-roupa, ele tem que ter rotação de energia. Ele tem que estar em movimento. Reciclagem, né? Reciclagem, isso mesmo. Você recicla, você doa. Entendeu? Primeiramente, antes de você falar, não, eu vou fazer um guarda-roupa aqui legal para mim, pense nisso. E aí você tem uma calça preta, uma calça jeans azul escuro, uma baby Os look. básicos, né? Esses básicos, primeiramente. Aí depois que você vai brincar um pouco mais. Gente, vamos brincar, né? Meninas, mulheres que estão aí me ouvindo, e os homens também, por que não vocês também, né? Pensarem, né, em coisas coerentes de acordo com sua idade, né? Isso, de acordo com a idade, com o tempo que está vivendo. Exatamente, né? Acho que tudo tem o seu lugar, mas não esquecendo a gratidão. Vamos terminar esse momento aqui, compartilhar com muita gratidão no nosso coração por tudo que Deus já fez, por tudo que Ele está fazendo. E que ainda vai fazer. E que ainda vai fazer. E aqui, né, estamos deixando o tempo todo aqui com a gente esse livro lindo, maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A gente tem um respeito muito grande por esse livro. Esse livro, ele me acompanha desde a minha infância. Eu fui criada com uma avó que me ensinou as primeiras passagens bíblicas e me ensinou a decorar. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque ele é um livro vivo, ele é uma pessoa que fala com a gente. Né? E aqui tem uma passagem em Filipenses, né, que fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo, né, já dai graças, né? Em todas as coisas. Antes mesmo, né, que vê. Antes de ver, já dai graças. Então, queremos encerrar você com a palavra de Deus, encorajando o seu coração para começar já a agradecer por tudo que ainda você não vê, que já aconteceu, mesmo as coisas ruins. Agradeça porque você sobreviveu, você está aqui. E pode ter certeza que coisas melhores estão vindo, porque com Deus sempre há. E em tudo ele tem propósito, né? Tem. Em tudo ele tem propósito. Então, Sabe, se as pessoas quiserem também te acompanhar lá no Instagram. É Sandra Vieira Gomes. Só lá, só no Instagram. Não, gente, olha, não esquece de dar o like, dar um joinha para a Silvia, e se inscrever e compartilhar. Yes. E até o próximo que está chegando aí com mais novidades e muita alegria para o seu coração.